Olá, meu nome é Lígia Cabuz e você está no canal Realidade Fantástica. Esse vídeo é sobre espelho mágico, do ponto de vista dos ocultistas sérios que falam do conceito de espelho e da tecnologia na qual se baseia o poder desses objetos. Devo avisar que neste canal você não vai encontrar as magias instantâneas dos charlatões, nem aquela conversa de energias canalizadas dos almanaques baratos. Vamos expor o que se sabe da ciência oculta dos espelhos. Os espelhos são em si mesmos objetos mágicos por uma vocação que emerge de sua própria natureza física. E quando dizemos mágicos, isso significa que espelhos são auxiliares catalisadores daquelas percepções e poderes chamados sobrenaturais, mas que na verdade são apenas fenômenos não explicados pela ciência acadêmica. Não obstante, muitas das técnicas utilizadas por ocultistas mal intencionados tenham sido ao longo de centenas de anos aprimoradas e aplicadas nas massas com um nome sofisticado de engenharia social, que não passa de uma utilização moderna do velho conceito mágico de fascinação. Como será explicado mais tarde, o enfeitiçamento pela fascinação está diretamente ligado à tecnologia dos espelhos mágicos. Espelhos refletem luz, e a luz tem muitas propriedades que são normalmente desconhecidas das pessoas que não são instruídas sobre este assunto. O espelho falante da história de Branca de Neve desperta na rainha de vaidade maldosa primeiro a inveja, depois o desejo de vingança contra a bela princesa. É transpondo o espelho, portal entre dois mundos, que Alice vai conhecer outro estranho país de maravilhas. A perdição de Narciso foi um espelho d'água. A fascinação causada pela reflexão da imagem no espelho seduziu os povos desde a mais remota antiguidade. Egípcios, gregos e romanos confeccionaram espelhos de latão, prata e zinco. Na Itália medieval, as damas já usavam presos aos cintos espelhos práticos pequenos e redondos em geral, também feitos de ouro ou prata. Foi no século XIV, nos anos de 1300, que artífices venezianos começaram a produzir espelhos de vidro revestido com uma fina camada de uma liga de mercúrio e estanho. Em 1833, o revestimento passou a ser feito em prata, tal como conhecemos hoje. Espelho de mago. Para magos e feiticeiros, o reconhecimento de um objeto como espelho depende apenas do poder de reflexão da luz que esse objeto possui. De acordo com o entendimento dos antigos, espelho é qualquer superfície polida capaz de refletir luminosidade com maior ou menor intensidade. O iniciado utiliza o espelho mágico para fins diversos. O primeiro deles é o desenvolvimento da vontade por meio do adestramento do olhar como recurso de expressão. Isso porque o controle da vontade se alcança justamente por meio do adestramento dos recursos de expressão do homem, a saber, o olhar, não por acaso chamado espelho da alma. Palavra, gestos, que são movimentos de braços e mãos. Ação, que é postura, todo movimento, todos os fazeres que implicam em trabalho físico e que dependem de uma disposição firme da vontade. Os espelhos mágicos servem, então, a dois propósitos. Primeiro, a educação do olhar. Segundo, com o olhar educado,
o olhar orientado produz o fenômeno chamado fascinação, ou seja, submissão de alguém decorrente de impressão causada pela luz concentrada emitida pelo espelho ou ainda emitida pelo olhar do próprio mago, pois que a íris do mago, a superfície do olho, tal como o espelho, também é refletor de luz. A diferença no caso da fascinação pelo olhar é que o olho não somente reflete a luz condensada, como também pode o mago emitir sua própria luz, energia ou mensagem através do olhar. O ocultista Gerard Anaclet Vincent-Encausse, mais conhecido como Papi e erroneamente pronunciado Papus, cuja imagem e informações você pode conferir agora na tela, esclarece. Abre aspas. Os espelhos mágicos são essencialmente instrumentos ou veículos de condensação da luz astral. Por isso, o carvão, o cristal, o vidro e os metais poderão ser empregados em sua manufatura. O mais simples dos espelhos mágicos é um copo de cristal cheio de água pura. Ele deve ser colocado sobre um guardanapo branco com uma luz posicionada atrás. Fecha aspas. A tecnologia dos espelhos. Torna-se evidente que o princípio de funcionamento do espelho mágico é sua propriedade de refletir a luz. O segredo do espelho é produzir uma luminosidade atrativa para o olhar e que favorece a concentração do observador num processo que almeja uma mudança do estado de consciência, que alguns descrevem como entrar em alfa. Papi conclui que, abre aspas, todos estes espelhos têm por único efeito concentrar em um ponto uma parcela da luz astral e de pôr a vida individualizada de cada um de nós em relação direta com a vida universal conservadora das formas. Fecha aspas. Notemos que Papi refere-se sempre à luz astral. Infere-se daí, e não há motivos para pensar o contrário, que os espelhos refletem todos os espectros de luz, os visíveis e os invisíveis ao olho físico humano em estado de consciência normal. Em ocultismo, recorre-se às virtudes do espelho para o desenvolvimento e exercício de uma faculdade chamada vidência. Uma habilidade a ser desenvolvida para ver o que está distante, seja no espaço, seja no tempo. Compreendemos então o sentido do uso da famosa bola de cristal. A bola que reflete a luz é um espelho mágico. O espelho reflete a luz astral, assim como reflete a luz solar. Se consideramos os ensinamentos da tradição esotérica, admitido que a luz astral possui uma espécie de memória universal, como um registro de todas as coisas presentes, passadas e futuras, resulta que o mago, fixando o olhar no reflexo do espelho ou partindo da concentração num ponto de luz, um único ponto de luz, torna-se capaz de perceber, distinguir ou acessar as informações que deseja obter. Os budistas e teósofos denominam esse fluido cósmico e onipresente de akasha ou akasha, uma espécie de mídia metafísica, um campo da memória universal onde estão registradas, literalmente, todas as coisas, todos os seres e seus atos que estão em curso ou que fazem parte do passado, ainda que extremamente remoto. Papi descreve o exercício do iniciado com o espelho mágico. Sim, os iniciados praticam determinadas disciplinas, fazem exercícios, e um desses exercícios é feito com o auxílio da tecnologia do espelho mágico. Aspas.
Quando se olha fixamente durante alguns instantes, o centro do espelho, sente-se umas picadas características nos olhos, obrigando muitas vezes a fechar momentaneamente as pálpebras e, por conseguinte, anular todos os esforços feitos até então. O pestanejamento é devido ao ser impulsivo, o animal, no homem, e é puramente reflexo. É preciso, por isso, combatê-lo pela vontade, o que é uma questão de pouco tempo, fazendo diariamente um exercício de 20 minutos no máximo. No momento em que se sente as características picadas nos olhos, é preciso desenvolver uma tensão de vontade para impedir que as pálpebras se fechem, o que se conseguirá sem muito esforço. Obtido este primeiro resultado, ver-se-á logo o espelho tomar uma coloração diferente da que ele apresenta habitualmente. Eflúvios vermelhos, depois azulados e outros mais sensacionais, semelhantes a descargas elétricas. E só então as formas começam a aparecer. Esse exercício, que deve produzir uma experiência de vidência, contém em seus procedimentos os requisitos necessários para o treinamento do controle da projeção da vontade como poder através do olhar. Em seus laboratórios, os magistas utilizam como espelho uma placa de aço brilhante, polida, ligeiramente côncava. Em 4 pontos opostos entre si, no espelho, são gravados 4 nomes sagrados: Yehovah, Metatron, Elohim, Adonai. Em ritual, porque em ocultismo tudo precisa de ritual, o espelho é consagrado ao anjo Anael. E nos nossos dias? Atualmente há espelhos mágicos espalhados em todos os espaços públicos e privados. Na sua casa, na casa dos seus parentes e vizinhos, nas salas de espera de clínicas, advogados, repartições públicas. Pior, estes espelhos estão bem aí, nas palmas de suas mãos. E você ainda paga por isso. Sim, é meu dever informar que estes espelhos estão em toda parte. Isso foi providenciado pela indústria e pelos mandatários de povos que são, em sua maioria, escravos da pior e maior confraria de magos trevosos já reunidos em toda a história da humanidade. É triste, mas é verdade. Os nossos inimigos estão no poder. E todos nós fomos vítimas e ainda somos vítimas todos os dias da magia ruim dos espelhos mágicos do nosso tempo. Hoje, os espelhos mágicos não só emitem uma luz maligna 24 horas por dia, mas também falam. Você fala com eles e eles escutam e filmam você sem o seu consentimento. E tal como o espelho da Rainha Má, estes espelhos despertam nos homens não somente a inveja, mas igualmente a ganância, a arrogância, o orgulho, o desprezo pelas coisas mais elevadas do espírito, a baixa autoestima, o horror, os medos, a egolatria, a idolatria dos idiotas, a covardia, entre muitos outros males. A fascinação intensifica-se em uma programação hipnótica, quase impossível de ser rompida e que torna as massas incapazes de se libertar por si mesmas e mesmo odiar quem ousa tentar destruir a ilusão forjada pelos espelhos mágicos contemporâneos. Sim, os espelhos mágicos que fascinam a humanidade são aparelhos de televisão, computadores, telefones celulares. Agora você sabe e não é mais uma vítima inocente, mas provavelmente você é incapaz de se libertar dessa escravidão, que todos os dias promete facilitar a sua vida, quando na verdade o intuito é vampirizar a sua vida. Ainda assim você adere, você compra, aceita, não resiste à promessa do comodismo, da tal facilidade que no final nada mais é que uma prisão da qual
dificilmente você poderá escapar, pois quando perceber o engodo, você será apenas mais um escravo da fascinação desses espelhos mágicos dotados de tecnologia de última geração. Um profeta medieval advertiu a humanidade depois de uma de suas visões. Ele disse: no futuro, os homens serão guiados por um monstro falador.